Recapitulando, né? Um pequeno problema técnico aí, mas enfim. No primeiro período, o capital é C, tá certo? E a taxa é I. Esse primeiro período, pensa nele como se fosse um mês. Você tem T igual a 1. Então, aqui, o juro seria capital vezes a taxa vezes o tempo. Como o tempo é 1, isso aqui vai ficar C vezes I vezes 1, né? Que dá o quê? CI. Isso aqui é os juros. Aí o montante vai ser igual a quê, então? O montante vai ser o capital mais os juros. Ou seja, vai ser o C mais os juros, que é CI ou IC. Só que aqui a gente consegue colocar o C em evidência, né? Aí vai ficar C que multiplica 1 mais I, tá certo? Então, isso aqui é o montante após o primeiro período. No segundo período, no sistema de juros compostos, não sei porque que aqui faltou, tá? Mas eu tinha colocado, no sistema de juros compostos, o que acontece? O capital que vai ser empregado vai ser o montante anterior, ou seja, vai ser o M1 aqui, ó. Então, como é que vai ficar no segundo período aqui? Então, no segundo período, você vai ter o seguinte: o juros vai ser o capital, que vai ser o M1 agora, vai ser o montante do período anterior, vezes a taxa, né? Vezes a taxa. Isso é o juros. Então, o que vai ser o montante, o resgate no segundo período? O montante 2 vai ser o quê? Vai ser o capital empregado, que agora é o M1, mais os juros, né? Só que vai ser o seguinte, ó, M1 mais... Quem é os juros? É o M1 vezes I, certo? Aí o que vai acontecer aqui? De uma maneira parecida aqui com o C, a gente colocou em evidência. Então, aqui, ó, eu vou colocar o M1 em evidência. Então, M1 em evidência, 1 mais I, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, como é que a gente vai prosseguir? Acontece que o M1, né, é C que multiplica 1 mais I. Isso aqui é o M1, né? C que multiplica 1 mais I, eu vou substituir aqui, ó. Aí vai ficar C que multiplica 1 mais I. Isso aqui é o M1, vezes 1 mais I. Que é igual a quê? C que multiplica 1 mais I, tudo ao quadrado. Então, isso aqui é o M2, tá certo? E esse padrão vai para qualquer quantidade de períodos aqui. Então, por exemplo, como é que vai ficar aqui o terceiro período? No terceiro período, o capital empregado não vai ser o C, não vai ser o capital inicial, vai ser o M2. Aí, o que vai acontecer aqui no terceiro período? Você vai ter um montante M3, que vai ser igual ao capital M2, mais os juros, que é M2 vezes a taxa. Aí, novamente, ó, entra aquela história, você bota o M2 em evidência, ó, o M2, que multiplica 1 mais I. Aí vai ficar o quê? M2. Opa, desculpa. Agora a gente vai substituir, né? Quem é o M2? C que multiplica 1 mais I ao quadrado. Então vai ficar C que multiplica 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I. Aí vai ficar igual a quê? C que multiplica 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I elevado a 1. Isso aqui você repete a base, que é 1 mais I, e somos os expoentes, né? 2 mais 1, 3. Então, note que esse padrão vai se repetir para uma quantidade qualquer de períodos que você tem aqui. De maneira que a gente vai deduzir o seguinte, ó. Vou arrastar isso aqui mais para baixo. A gente vai deduzir, vai acabar deduzindo o seguinte, que o montante, após uma quantidade de n períodos, né? No nésimo período, vai ser 1 mais I elevado a n, né? Vezes quem? C. Capital 1 mais a taxa elevada a n. Esse n aqui é exatamente quem? O tempo, tá? De aplicação. Aqui você já sabe, aqui é o capital e aqui é a taxa, tá certo? Então, no sistema de juros compostos, a grande diferença é essa, tá bom? Cada juros vai incidir sobre o montante do período anterior e assim vai. É por isso que no sistema de juros compostos, quando você toma um empréstimo, por exemplo, a dívida aumenta consideravelmente, né? Porque os juros não são mais calculados sobre a quantia inicial, são calculados sobre cada montante do período anterior, tá certo? Então, quando você faz um financiamento de uma casa, de um carro, é esse o sistema que o banco emprega, tá bom? Vou fazer aqui uma aplicação. Qual será o montante resgatado após 3 meses ao aplicar? Se você vai fazer uma aplicação na poupança, coisa do tipo. Qual será o montante resgatado após 3 meses
aplicarmos a taxa de 3% ao mês, a quantia de R$1.000. Então, você vai ter o seguinte aqui. Quer saber o montante? O capital que você vai empregar é esse aqui, R$1.000. C é igual a 1.000, né? O tempo. Então, o N é igual a 3 meses. E é muito importante que isso aqui, eu já comentei ela passada, esteja na mesma unidade da taxa, né? 3% ao mês, né? Então, vamos lá. O montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, aqui vai ter o seguinte, o montante vai ser igual, o capital é 1.000, vezes 1 mais. A taxa é 3%. Então, aqui você tem que fazer o seguinte, vou até aumentar esse parênteses aqui. Aqui você tem que botar 1 mais 3%, é 3 por 100, né? Isso aqui é elevado a 3, porque ele vai aplicar durante quanto tempo? 3 meses. Pronto. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui, tá? Então, aqui vai ficar 1.000 vezes. Aqui fazendo MMC, então, você pode colocar 1 mais 0,03, que vai dar 1,03, tá? Isso aqui é elevado a 3. Então, para não fazer essa conta aqui na mão, uma questão dessa em prova, coisa do tipo, né? Isso aqui acho que você não sofre tanto para fazer na mão, porque aqui o expoente é 3. Mas, enfim, ele pode dar algum dado no problema, ou então pode permitir que você use uma calculadora, tá certo? Para calcular isso aqui. Então, eu vou puxar uma calculadora aqui. Ela não é científica, não, mas vai dar para as necessidades por enquanto da gente, tá? Depois, quando precisar, eu faço com a científica. Então, aqui é o seguinte. A gente vai pegar 1,03. Como aqui é uma calculadora comum, né? A gente vai utilizar a multiplicação mesmo, que é a única função que tem disponível aqui por enquanto, tá? Então, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, né? Aqui não tem a função de colocar o chapéuzinho do expoente, então tem que ser assim. Igual. Então, dá esse valor aqui, né? A potência. Essa potência a gente vai multiplicar por 1.000, tá? Então, deu erro aqui porque eu não digitei, né? Isso aqui é diferente, então tem que fazer tudo direto. Ó. Ela não salva, não. Pensei que ela salvava. Deixa eu ver aqui. Então, tem que fazer a operação completa. 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1.000. Né? Pronto. Então, dá isso aqui, ó. 1.092,727. Aproximadamente, né? Quanto é que dá, então? Aqui dá aproximadamente 1.092,73 centavos. Tá certo? Isso aqui é o valor aproximado. Então, perceba que aí, como a taxa é bem pequena, e também o período de aplicação também não foi essas coisas todas, né? O período de aplicação aqui foi pequeno também, foi só 3 meses. Então, os juros é bem baixo, né? Aí, o sistema para você obter os juros é o mesmo, tá? Ele queria um montante, mas se eu quiser descobrir os juros, basta pegar o montante e subtrair o capital. Então, você vai pegar 1.092,73 e vai tirar aqui os R$1.000, né? 1.000,00. Então, vai dar quanto? 92,73 centavos, né? Aproximadamente. Isso aqui vai ser os juros, tá certo? Claro que se for no sistema de juros simples, essa quantia dá bem menor, né? Tá certo? Porque aqui existe uma relação com a função exponencial. E a gente sabe que, dado lá o plano cartesiano, né? A função exponencial ela cresce bem mais rápido do que uma função linear, por exemplo. É uma função afim, né? Tá certo? Aqui você tem o eixo Y, tem o eixo X, aqui o 0, 0, né? Então, a função exponencial ela cresce bem mais rápido do que a função linear, tá certo? Outro motivo porque no sistema de juros simples, a dívida ou então o investimento que você faz tende a crescer um pouco maior, né? Certo? Claro que depende da taxa também. Bom,
Mas aí o que eu falei lá passada também, que a gente inicia hoje, é o seguinte: para calcular o tempo necessário para que determinado capital submetido a certa taxa de juros renda um dado montante, nós precisamos utilizar logaritmos, tá certo? Porque, veja bem, esse T aqui, está no lugar do N, a gente costuma colocar a letra T mesmo, para referenciar o tempo, tá? Ele está no expoente, né? Então, suponha que você tem o montante, você tem o capital, você tem a taxa, que determinar o T. Então, o que a gente faz? Se esse M é igual a isso aqui, a essa expressão, é porque esse logaritmo na base 10 é igual ao logaritmo disso aqui tudinho, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente aplica logaritmo do lado de outra igualdade. Então, o logaritmo de M vai ser igual ao logaritmo de C, que multiplica 1 mais I elevado a T, né? Aí, o que você faz agora? Você tem que lembrar das propriedades, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Tem um produto bem aqui. Então, vai ficar a soma dos logaritmos. Ou seja, vai ficar o logaritmo de C mais o logaritmo de 1 mais I elevado a T. Aí, só para vocês relembrarem, aqui eu poderia colocar 10. Aqui 10 e aqui 10. Como eu já estou trabalhando logaritmo na base 10, não precisa colocar, tá? Fica subentendido essa notação. Se tem log, é porque é base 10, tá? Aí agora você tem que lembrar outra propriedade. Esse T aqui que está como expoente, existe uma propriedade que garante que eu posso descer esse T para cá, multiplicando o logaritmo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar logaritmo de C, né? Mais T que multiplica o logaritmo de 1 mais I. Beleza. Nosso objetivo é isolar o T. Então, esse logaritmo de C que está desse lado aqui, que está positivo e está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Aí vai ficar logaritmo de M menos logaritmo de C igual a T que multiplica logaritmo de 1 mais I. Tá? Fechou. O objetivo é isolar o T. Então, esse logaritmo de 1 mais I que está multiplicando aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Aí vai ficar logaritmo de M menos logaritmo de C sobre logaritmo de 1 mais I igual a T. Se você quiser trabalhar um pouco mais aqui, você pode colocar isso aqui em um logaritmo só, lembrando que aqui é menos, só vai ficar o logaritmo do quociente, né? Então, você pode escrever o seguinte, ó. T vai ser igual ao logaritmo do quociente, né? M sobre C, quer dizer, logaritmo de M sobre C sobre logaritmo de 1 mais I, tá certo? Todos na base 10. É claro que aqui você poderia também escrever uma expressão só, né? Como é que você escreveria uma expressão só? Seria o logaritmo de M sobre C na base 1 mais I, né? Por que eu posso fazer isso aqui? Porque existe uma propriedade na mudança de base, né? Eu vou escrever aqui do lado. Existe uma propriedade chamada de mudança de base nos logaritmos, que diz o seguinte: qualquer logaritmo eu posso mudar para uma certa base. Deixa que eu observe o seguinte: o logaritmo de B na base A, se eu quero mudar para uma certa base C, eu tenho que escrever o logaritmo de B na base C sobre o logaritmo de A na base C, né? Então, eu tenho que seguir essa regra aqui, que é a mudança de base. Ou seja, se eu tenho o logaritmo de M sobre C na base 10, e aqui eu tenho o logaritmo de 1 mais I na base 10, eu posso voltar para cá, onde o B vai ser o M sobre C e o A vai ser 1 mais I. Se você aplicar a mudança de base aqui e a base C é 10, ó, vai ficar exatamente o logaritmo de M sobre C na base 10 dividido pelo logaritmo de 1 mais I na base 10, que é o que estava escrito aqui, ó. Só que a gente não escreve o 10 porque não precisa. Fica subentendido que a base é 10, logaritmo decimal, tá certo? Então, a gente pode condensar a fórmula até aqui, tá bom? A gente pode escrever dessa maneira.
Qual o comentário que eu faço? Nas calculadoras científicas em geral, não é costume você conseguir calcular esse logaritmo aqui independente da base i. O que aparece lá nas calculadoras são os logaritmos na base 10 e o logaritmo natural, tá certo? Eu não falei ainda, né? Que o logaritmo natural ele aparece nessa notação aqui, tá? Logaritmo natural. Ele aparece nessa notação aqui, ln, tá? Esse ln aí significa logaritmo na base e, tá certo? Deixa eu ajeitar esse igual aqui. Logaritmo na base e. Esse número e aqui é chamado número de Neper, tá? Se é assim ou é... A pronúncia é essa aqui, Neper, tá? Lembra do π, que é uma constante? Pois é, esse aqui é 2,81 e assim vai, tá? Número de Neper. Esse é o logaritmo natural. Só para você se familiarizar, que pode aparecer na calculadora, você achar estranho que é isso aqui. Só para você saber o que significa, tá? Então, o logaritmo na base é. A gente vai trabalhar mais logaritmo decimal, na base 10. E aí, como na calculadora você não consegue calcular isso aqui diretamente, o que você faz? Você utiliza essa fórmula aqui que tem os logaritmos decimais, ou seja, na base 10. Então, você calcula um logaritmo na base 10 em cima, calcula o outro, deixa na memória e divide, tá? Na Cássio, por exemplo, você consegue fazer diretamente lá a expressão, tá? Na calculadora científica. Você bota o logaritmo em cima, dividido, esse logaritmo aqui dá o resultado direto, tá? Uma aproximação. A gente vai ver como é que faz isso daqui a pouco, tá? Então, para calcular o tempo que uma aplicação vai ter que ficar, um dinheiro vai ter que ficar aplicado, tá? A uma certa taxa, para dar um certo montante, a gente tem que utilizar o logaritmo, tá certo? Para determinar esse tempo aqui. Vamos ver uma aplicação aqui. Então, aqui, essa aqui tá no livro, tá? É um proposto do livro, isso aqui. Atividade em dupla. Após quanto tempo, ele quer saber o tempo T, a taxa de 4% ao mês, então você tem uma taxa de 4% ao mês, tá? A aplicação de R$1.000, então esse aqui é o capital, R$1.000, deixar assim. Renderá juros de 170, né? No sistema de juros compostos. Então, os juros é 170 reais. Então, você sabe qual é a relação. Montante é capital multiplicado por 1 mais taxa elevado a tempo, tá? A gente quer saber o tempo, né? Então, a gente deduziu o seguinte. Vamos relembrar o que a gente deduziu anteriormente. Que tempo é igual a quê? É o logaritmo de m sobre c, né? Que é o logaritmo de m sobre c. Pode ser o logaritmo de m menos o logaritmo de c. Pode deixar assim. Dividido pelo logaritmo de 1 mais i, né? Pronto. Isso aqui tudo na base 10, esses logaritmos aqui. Mas aí, e o m? Então é fácil. O m, você faz o seguinte. O montante é capital mais juros. Então, quanto é que vai ser o montante nesse caso? 1.000 mais 170. 1.170. Então, você vai colocar o seguinte aqui. Eu posso deixar aqui o logaritmo de m sobre c em cima, para ficar um logaritmo só, dividido pelo logaritmo de 1 mais i. Pronto. Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar logaritmo em cima, m sobre c. Então, você vai pegar o montante e dividir por 1.000, né? M sobre C. Então, a vírgula vai deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Vai ficar o logaritmo de 1,170 em cima. Sobre o logaritmo de 1 mais a taxa. A taxa é 4% ao mês, significa 4 sobre 100. Esse 4 sobre 100 aqui, o que é? É 0,04. Então, vai ficar 1 mais, aqui, né? 1 mais 0,04, ou seja, dá 1,04. Então, a conta que a gente tem que fazer é essa, calcular o logaritmo de 1,17, que esse zero aqui não vai influenciar em nada, né? Você sabe que 1,170, quando a gente transforma em fração, fica 1.170 sobre o quê? 1, 2, 3, sobre 1.000, né? Por que o zero ali não influencia? Porque vai cancelar com esse, aí fica 117 sobre 100. Que é a mesma coisa que o quê? 1,17. Então, tanto faz a gente falar 1,17 como 1,170. É a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que calcular o logaritmo de 1,17
e dividir pelo logaritmo de 1,04, né? Como é que a gente faz isso? Então, essa calculadora aqui, ela não vai me servir, então eu tenho que pegar uma calculadora científica. Então, vamos fazer isso, vamos lá. Eu peguei aqui uma calculadora. Isso aqui é um emulador da Casio, tá certo? Depois eu vou deixar o link para vocês, né, para vocês baixarem aí, para vocês verem como é, né? Quem não tiver a calculadora física pode usar essa daqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Vou usar aqui o log. Aí eu tenho que colocar o argumento, né? Lembrando que é 1,17 sobre 1,04. 1,17, então 1,17. Aí você fecha o parênteses aqui. Dividido, cadê a divisão? Dividido pelo logaritmo. Aí vem 1,04. Aí você fecha aqui o parênteses, igual. Então dá isso aqui, né? 4,003. Claro que você está usando logaritmo, vai ter uma aproximaçãozinha, tá certo? Então, digamos que aí, para ser mais... O valor inteiro, né? Seria, como tem aqui 30, 8, 2, não sei o quê, seria 5, né? E se você aplicar só 4, vai ser insuficiente, né? Tá certo? A ideia é essa daí. Vamos voltar aqui. Então, essa aplicação tem que ficar lá por um período de tempo T de aproximadamente o quê? Perto de 5 meses, né? Aproximadamente 5 meses. 5 meses. Como eu disse, se você colocar 4 meses vai ser insuficiente, porque a gente viu lá na calculadora que deu 4,0, tarará, alguma coisa depois da vírgula, né? Então, aproximadamente 5 meses, tá certo? Claro que vai estar em meses, porque a taxa aqui, ó, lembrando que a taxa é mensal, tá certo? Então, a taxa é mensal. Então, tá dando uma revisadazinha aqui de logaritmo, né? Um pouco de propriedades, e aqui uma aplicação. O tempo é calculado sobre logaritmo, tá? Vamos ver outro tipo de problema aqui. Aqui nesse problema, também está no livro, ele te dá aqui, te fornece aqui uma tabela de potências, né? Então, provavelmente numa prova dessa, Faculdade Getúlio Vargas São Paulo, você não vai ser permitido utilizar a calculadora. Então, você tem que seguir esses dados que estão aqui, tá? Um capital de 10 mil reais, então você tem o C, que é 10 mil, aplicado a juros compostos de 1,5% ao mês, taxa 1,5% ao mês, certo? Resgatado ao final de 1 ano e 8 meses no montante, resgatado ao final de 1 ano e 8 meses no montante, em reais aproximadamente igual a. Gera um montante, né? Qual é o montante? Ele quer saber qual é o montante. Então, o tempo foi dado. Esse tempo é igual a quê? 1 ano e 8 meses. Já viu que a gente vai ter que fazer aqui uma pequena conversão aqui e colocar tudo em mês, porque a taxa é mensal. Ele quer saber o montante, tá? Então, vamos lá. Um ano são 12 meses. Então, você vai ter aqui 12 mais 8. Igual a quê? 20 meses. Então, esse é o expoente que vai aparecer lá na potência, na fórmula, tá? Então, vamos aplicar, vamos lá. Montante é igual a quê? Capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, montante vai ser igual. O capital é 10 mil e multiplica 1 mais, quanto é a taxa? 1,5%. Então, é 1,5%, isso aqui é 1,5 por 100. Se você multiplicar aqui por 10, em cima e embaixo, para tirar essa vírgula daqui, vai ficar 15 sobre 1.000. Então, a vírgula que está aqui depois do 5 desloca 3 casas para a esquerda. Vai ficar 0,015, né? Ó, 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1 mais 0,015. Fecha aqui o parênteses, né? Fecha os parênteses. Elevado ao tempo, que é 20, tá? Muito cuidado. Então, vai ficar 10 mil vezes 1 mais 0,015 dá 1,015. 1,015. Elevado a 20. Aqui não precisa mais usar os parênteses não, tá? 1,015 elevado a 20. Então, ele fez aqui uma tabela, só que a gente tem que tomar cuidado ainda nessa tabela. Ó. Onde é que tem o valor que a gente quer?
1,015, né? Esse aqui não é. Tchau, esse aqui também não. Esse X aqui não importa. Esse aqui também não. Esse não. 1,015. Isso aqui é 0,015, não é esse. Esse aqui. Só que perceba que aqui tem x elevado a 10. Então, ele não está te dando aí o x elevado a 20, ó, que a gente precisa aqui, ó. O x é 1,015, tá? Ele está te dando x elevado a 10. Mas a partir do x elevado a 10, eu posso obter o x elevado a 20. Como é que eu faço isso? Basta que eu pegue essa potência aqui e eleve ela ao quadrado. Aí 2 vezes 10, 20, ó. Tá? Então, significa que eu tenho que pegar esse resultado que está na tabela e elevar a 2 ainda, para calcular. Então, vai ficar 10.000 vezes isso aqui, 1,015 elevado a 10, né? Depois elevado a 2, ó. Então, essa é a manipulação algébrica que a gente tem que fazer. Então, vai ficar 10.000 vezes, quanto é 1,015 elevado a 10? 0,1660, né? 0,116. Então, 0,116 elevado a 2. Então, eu creio que aqui a ideia é dar um pouco mais de trabalho para não deixar a potência e você fazer na mão mesmo. Mas aí, como que a gente pode fazer essa conta aqui na mão, né? A gente pode calcular o 116 vezes 116, tá? 116 vezes 100 mais 10 mais 6. Então, eu vou fazer assim. Então, vamos lá. 116 vezes 100, você acrescenta 2 zeros. 116 vezes 10, você acrescenta só um zero. Então, vai ficar aqui, né? Quando eu arrumar aqui a conta, vai ficar aqui. 116 vezes 6, vamos lá. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3 são 9. 6 vezes 1, 6. Pronto, aí você vai somar aqui. Eu fiz a distribuição, né? Aqui, vou somar. Aqui fica 6. 9 mais 6 mais 0, não dá 15. Vai 1. 1 e 6, 7, mais 1, 8, mais 6, 14, vai 1. Mais 1, 2, mais 1, 3, baixa o 1. Então, dá 13.456. Acontece que isso aqui é 116 vezes 116. Perceba que a conta que a gente tem ali é como a gente multiplicar 0,116 por 0,116, tá? Então, você tem que contar aqui a quantidade de casas. Ó, aqui tem 1, 2, 3 casas decimais. E aqui tem mais 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, você tem que contar 6 casas aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar um zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 0,013,456. 13456, tá? Então, essa conta aqui vai ficar o seguinte. Ali vai ficar 10.000 multiplicado por 0,013456. Multiplicar por 10.000 é simples. Você vai deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 4 casas para a direita. É a quantidade de zeros que tiver aqui. Se fosse por 100, ficar por 100, 2 casas para a direita. Por 1.000, 3 casas. Como o 10.000 tem 4 zeros, então vai ser 4 casas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar quanto aqui? 134,56, né? 1, 2, 3, 4. 56. Tá? Estranho, né? Deixa eu ver. O resgate, 1,5%. O resgate é para ser maior do que a aplicação. O que deu errado ali? Aproximadamente igual a... Eu acho que deve ter algum erro aqui nessa tabela do livro. Porque não faz sentido, não. Como é que o resgate é menor do que os 10.000? Não pode. Tá certo? Tem algum erro nessa tabela aqui. Deixa eu ver se a gente faz essa conta aqui na calculadora diretamente. Eu tenho que pegar 1,015 elevado a 20, né? E multiplicar por 10.000. 1,015 elevado a 20. Vamos ver quanto é que dá aqui. 1,015 elevado, tá aqui a função, a 20. Ver. Dá igual a quê? 1,346855
Deve ter algum erro lá naquele negócio, tá? Agora eu vou multiplicar pelo 10.000, né? Vezes 10.000. Tem algum erro naquela tabela, algum erro de digitação, tá? No livro. Ó, dá 13.468,55. 13.465. Deve ter algum erro aqui, tá certo? No enunciado deve ter algum erro. Porque os valores aqui não estão batendo, não. Não pode ser isso aqui. Vou multiplicar por 10.000. 1, 2, 3, 4 casas. 13.450. Será que eu errei uma casa aqui, hein? 3, 1, 2, 3, nós temos 6 casas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0 multiplicado por 10.000, né? Então, 1, 2. Mas não vai dar. Não tem como dar certo isso aqui. Agora está muito parecido com esse ali, né? 13.456. Deixa eu ver se tem um erro aqui. Capital é 10.000. A taxa é 1,5 sobre 100. Então vai ficar 1,5 vezes 10 vai ficar 15 sobre 1.000. Deixa eu ver. Uma casa, duas, três casas. Mais um aqui daqui vai ficar 1,015 elevado a 20. 1,015 elevado a 20. Vezes 10.000. Mas não tem como tá errado a calculadora. De novo aqui, só para garantir. 1,015 elevado a 20. Pronto, é isso aqui, ó. Não tem como, tá? Aqueles valores da tabela lá estão errados. É porque quando fizeram a questão, fizeram com base naqueles valores. Então não vai dar nenhuma das respostas que está lá. 10.000. Dá conta aqui. Ó, 13.468,55. 13.468,55, tá? 13.000. Aqui vai dar 13.468,55. O resgate verdadeiro é isso aqui, tá? Talvez a questão tenha sido anulada, tá certo? Se for com base nessa tabela aqui, tá certo? É tanto que aqui é mais do que 1, né? Esse valor aqui não tá certo, não, porque aqui é 1,01. Como é que vai dar 0,1160, né? Esse valor aqui não tá certo, não, tá? Daqui para baixo, pode descartar isso aqui. Então, a resposta correta é essa: 13.468,55. Esse valor tabelado aqui está errado, tá? Dê uma olhada lá no item do livro também, tá certo? Mas com certeza isso aqui está errado, certo? Essa aqui está no livro também, tá bom? Uma financiadora oferece empréstimos por um período de 4 meses sob as seguintes condições. Então, você tem o tempo. O tempo dado é 4 meses. Aqui tem o primeiro tipo de aplicação e o segundo tipo. Vamos para o primeiro. Primeiro tipo de aplicação. A taxa de 11,4% ao mês. Espero que aqui não tenha nenhum erro de digitação. Mas, enfim. Taxa de 11,4% ao mês. A juros simples, tá? Aqui é juros simples. Presta atenção. Já na segunda aplicação, que eu vou colocar aqui embaixo, o que acontece? A taxa é de 10% ao mês, taxa 10% ao mês, só que a juros compostos, tá? Aí você tem que decidir. Marcos tomou um empréstimo de 10 mil reais. Ele tomou esse capital aqui emprestado. 10 mil. Eu poderia até colocar aqui, porque esse 10 mil aqui vai ser constante para as duas aplicações, tá? Então, o tempo é 4 meses e o capital que ele vai pegar emprestado é 10 mil, tá? Optando pela primeira condição, e Luiz tomou um empréstimo de 10 mil, optando pela segunda condição. Cada um pegou a mesma quantia. O Marcos pegou 10 mil, optando pela primeira, que é a juros simples.
E o Luiz pegou 10 mil optando por juros compostos, tá? Pegou 10 mil emprestados na juros compostos, optando pela segunda opção. Quanto cada um pagou de juros? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu preciso saber qual é o montante da primeira aplicação. A primeira aplicação, quem fez foi o Marcos. Então, eu vou chamar montante M, montante do Marcos. Vai ser o capital, que é 10 mil, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 11,4 sobre 100, elevado ao tempo, né? Perceba que a taxa está em meses e o tempo está em meses também, elevado a 4. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 10 mil e multiplica 1 mais, essa vírgula aqui desloca 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,114, né? Deixa eu ver aqui. 2 casas, né? Tá aqui, 2 casas. Pronto, elevado a 4. Então, aqui vai ficar 10 mil multiplicado por 1 mais 0,114 dá 1,114 elevado a 4, tá? Então, a gente vai calcular quanto é essa potência aqui, 1,114 elevado a 4, vai multiplicar por 10 mil, tá? Vamos lá. 1,114 elevado a 4, guarda aí. 1,114, 1,114 elevado a 4. Então, dá isso aqui, né? Eu vou multiplicar por 10 mil. 10, 1, 2, 3, 10 mil. Tem que dar aqui. R$15.400,71 aproximadamente. 15.400,71. Então, aqui vai dar 15.400,71. Então, eu sei quanto é o juros, que é só subtrair. Portanto, os juros do Marcos, JM, tá? Vai ser isso aqui menos de 10 mil. Vai dar 5 mil. Vou colocar aqui R cifrão. R$5.400,71, né? Certo? Eu pego isso aqui e subtraio 10 mil daqui, tá bom? Então, esse é o juros do Marcos. Então, do Marcos está calculado. Vamos já saber quem foi que fez a melhor transação bancária, digamos assim, né? Então, aqui vamos para a segunda aplicação, que foi a aplicação do Luiz. Então, ML, que vai ser o montante do Luiz, vai ser igual ao mesmo capital, que é 10 mil, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 10%, 10 por 100, elevado ao tempo, que é 4 meses. Então, aqui vai ficar o quê? 10 mil vezes, aqui pode cancelar aqui um zero, vai ficar 1/10, que é 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 4, tá? Então, a gente vai pegar 1,1 elevado a 4 multiplicar por 10 mil. Vamos fazer essa conta aí. 1,1 elevado a 4. Dá isso aqui, né? 1,4641 multiplicado por 10 mil. Dá igual a quê? 14.641, né? 14.641, exatos, né? 14.641. Isso aqui vai dar 14.641 reais. Ele quer saber quanto cada um pagou de juros. Ele não quer nem comparar, que a gente compare, não. Então, a gente vai escrever aqui, JL, os juros do Luiz. Você vai pegar isso aqui e vai subtrair 10 mil, né? Que é o capital. Então, vai dar o quê? 4.641 reais. Se alguém perguntasse qual foi que, dos dois, do Marcos ou Luiz, qual foi que teve mais vantagem? Obviamente foi o Luiz, porque ele pagou menos juros, tá certo? Aqui, o Marcos pagou mais juros, pagou 5.400, né? Tá certo? E aqui, o Luiz pagou 4.641, pagou menos juros, pegando a mesma quantia, tá certo? Durante o mesmo período, né? É claro que a gente está comparando com a mesma quantidade de tempo aqui, para a gente conseguir fazer essa comparação. Então, o período aqui é 4 meses, tá? Para os dois, as condições são iguais. 10 mil reais, 4 meses. Só que mudou em condição foi a taxa. A taxa de 10%, né?
E aqui a taxa é de 11,4. Obviamente, né, que não precisava nem a gente fazer a comparação numérica, por quê? Se o capital é igual, o tempo é igual, o que vai pagar mais juros é o que estiver pagando a maior taxa de juros, né? É lógico. Então, se o Luiz pagou uma taxa de 10% e o Marcos pagou uma taxa maior, que é 11,4% ao mês, obviamente é ele que vai, é o Marcos que vai pagar mais juros, tá certo? É uma questão de lógica, não precisa nem fazer conta para saber disso. Porque ele queria que a gente determinasse os valores mesmo, né? Dos juros. Então, esses são os valores, tá? Outra questão aqui o estilo aqui acho que é um pouco diferente. Uma pessoa deseja aplicar 10 mil reais a juros compostos e no fim de 3 meses obter um montante de 11.248,64. Qual deve ser a taxa de juros? Então, vamos lá. Ele quer saber aqui a taxa, né? Ele quer saber a taxa de juros. Como o tempo está em meses, essa taxa deve vir ao mês, tá bom? Ao mês. O montante que ela quer obter é 11.248,64. E o capital que ela vai empregar é um capital de 10 mil reais, 10.000,00. Tá? O tempo já foi dado, né? T é igual a 3 meses. 3 meses. Então, vamos lá. Vamos aplicar a fórmula. Montante, vou escrever daqui de cima para ter mais espaço. É capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou logo isolar a taxa. O que vai acontecer? Ó? A gente vai passar o C dividindo, vai ficar M sobre C, igual a 1 mais taxa elevado ao tempo. Tá? A gente quer saber a taxa, não é o tempo. Então, a gente vai tirar a raiz t-ésima, né? Digamos assim. Raiz t-ésima desse lado aqui. E vai tirar a raiz t-ésima desse lado aqui, ó. Aqui vai ficar raiz t-ésima de m sobre c. E aqui, raiz t-ésima de 1 mais i elevado a t. Bom, o que vai acontecer agora? Esse t aqui vai cancelar com esse. E eu tenho o seguinte, a taxa, 1 mais a taxa, né? 1 mais a taxa é igual a raiz t-ésima do montante dividido pelo capital. Então, quem é a taxa aí? É só jogar um para o outro lado negativo. A taxa aí vai ser a raiz t-ésima do montante dividido pelo capital menos 1, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula. Depois que você isola todo mundo ali, você pode obter cada um, né? O montante já está isolado. O capital é só jogar isso aqui dividindo, mais elevado a t, né? O tempo a gente já viu como é que isola, jogando logaritmo. E agora a gente está vendo como é que isola a taxa. Se eu quiser uma fórmula para a taxa, é essa daqui. Então, eu vou aplicar direto. Então, quanto vai ser a taxa? Vai ser raiz, quem é o t? 3, raiz cúbica, então. Aí você vai pegar o montante, que é 11.248,64. Vai dividir pelo capital, que é 10 mil, e vai tirar 1 para obter a taxa. É isso aqui. Tem como você fazer isso aqui na mão, tem nem perigo. Raiz cúbica, tem que usar a calculadora. 10 mil, deslocar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui entre os dois uns aqui. 1,1, 248, 64, 64, né? Menos 1. Então, eu vou usar a calculadora científica para calcular isso aqui, tá? Só espero que eu não erre esse número grande aí. 1,124864. 124864. Eu vou decorar só isso aqui, depois da vírgula. 124864. 124864, vamos lá. Raiz cúbica. Então, aqui você vê que tem raiz quadrada, né? Raiz cúbica não tem, mas tem um lance aqui que você pode fazer, tá? Você pode pegar o seguinte, ó. 1,124864. Aí, o que que você faz? Tá vendo esse x elevado ao quadradinho, né? Você toma isso aqui. Aí, o que que você lembra, né? Da propriedade de inversão. Que escrever raiz cúbica é a mesma coisa que escrever o expoente 1/3. 1 sobre 3, ó. É a mesma coisa que isso aqui, a operação. Então, mesmo a calculadora tendo algumas limitações, você ainda consegue calcular, tá certo? Dá igual isso aqui.
26 sobre 25. Eu não sei porque que ele botou, foi assim, simbólico. Enfim, eu vou pegar 26 sobre 25, né? E vou tirar 1. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. 26 sobre 25, dividido por 25. Quanto é que dá? Dá 26 sobre 25. Eu quero saber o valor. Calma aí, eu quero saber o valor 26 por 25, meu filho. Quanto é que dá? Não, isso aqui não. Isso aqui é a resposta depois. Quanto é que dá aqui? Cara, não sei porque acho que ela tá com uma programação meio doida, porque era para dar o resultado aqui é, decimal, né? Não sei porque que não tá dando. Mas vamos lá. Quer dizer que se eu dividir 1 por 2 não vai, não? Olha, tá dando valor simbólico, não sei por quê. Vamos lá. Quem não tem cão caça com gato. Vamos aqui. Aqui faz a mesma coisa. 1,164825 foi isso, né? Deixa eu olhar aqui para me certificar. 12,4864, olha. 12,4864. Pronto. Eu quero elevar isso aqui, eu quero tirar a raiz cúbica. Só que aqui não tem raiz cúbica, né? Então, o que que eu faço? Elevado, eu boto aqui. Aqui eu vou abrir um parênteses para ele entender que é 1/3 o expoente, que é a mesma coisa que a raiz cúbica. Fecho o parênteses aqui. Pronto. Só que eu tenho que dar Enter, porque ali ele está calculando o valor da dízima, né? Ele tem que dar o igual aqui, senão ele não vai calcular a potência. Então, igual. Pronto, dá aproximadamente isso aqui, né? 1,04. Esse 1,04 aqui, eu vou tirar 1, corresponde àquele 1 que a gente subtrai no final. 0,04. Então, aproximadamente a taxa dá 4%, tá certo? A taxa vai dar 4% aproximadamente. Isso aqui dá aproximadamente, vou colocar aqui, 4%. Isso aqui ao mês, tá bom? A taxa. Tá certo? 4% ao mês. Então, essa tem que ser a taxa da aplicação para que ela renda esse montante aqui, né? Esse resgate aqui. Tá certo? Vamos para a próxima rapidinho. Sim, um tópico que eu tenho que falar ainda hoje, vai dar tempo, é da equivalência de taxas, que é o seguinte. O que acontece na equivalência de taxas? Né? Suponha esse exemplo aqui, que está no livro, tá? Considere a seguinte situação problema. Se o investimento rende 3% ao ano, quanto renderá em 10 anos? Então, a taxa é de 3%, tá certo? Que é 0,03. O capital inicial é ser zero. Não importa qual é o capital inicial, se é R$1.000, R$2.000, não importa. O montante após um ano vai ser isso aqui, né? Capital mais a taxa elevada ao tempo, que é 1. Após 2 anos, então você pega acumulado em relação a esse aqui, né? Ao anterior, capital mais a taxa elevado a 2, né? Que vai ficar esse aqui, né? Vezes 1 mais I, né? Como a gente já viu na aula de hoje, no começo da aula de hoje. O montante após 10 anos vai ser capital 1 mais a taxa elevado a 10, né? Se isão é a taxa de juros acumulada, tá? Presta atenção que é a taxa acumulada em 10 anos, tá certo? Izinho é a taxa de juros relativa a um ano, temos o seguinte, 1 mais isão é 1 mais izinho elevado a 10, tá certo? É como se eu pegasse uma taxa só, aplicasse o capital e eu quisesse saber, né? Isso aqui, esse montante eu quero que seja equivalente a esse aqui, 1 mais izinho elevado a 10. O que vai acontecer com o capital? Vai cancelar, ó. Aí vai gerar essa igualdade que vocês estão vendo aqui, ó. 1 mais isão igual a 1 mais izinho elevado a 10. Pois 10 anos equivale a 10 períodos iguais a 1 ano, né? 10 anos. O que é 10 anos? Matematicamente, é 10 vezes 1 ano, né? A ideia é isso, tá certo? Então, ele coloca um quadro aqui importante, né? Que vocês leiam. Fique atento. Se a taxa de juros relativa a 1 ano, a taxa de juros relativa a N anos é igual a 1 mais... É tal que, né? 1 mais isão é 1 mais izinho elevado a N. Então, ele está generalizando a situação aqui, tá bom? Só generalizando. Qualquer N. Certo? No problema, ele volta ao problema inicial, temos 1 mais isão é igual a 1 mais 0,03, que é o izinho elevado a 10.
Então, vai ficar 1 mais izão igual a 1,03 elevado a 10. Ele calcula isso aqui, o valor aproximado é 1,3439, subtrai 1 e obtém isso aqui, 34,39%. Então, essa é a taxa acumulada, tá bom? Após 10 anos, a taxa acumulada é essa daqui. Portanto, o rendimento renderá aproximadamente 34,39% em 10 anos. É possível provar, essa parte aqui também é muito importante, tá certo? É possível provar que se isão é a taxa de crescimento de uma grandeza relativa a um período de tempo T maiúsculo, né? E izinho é a taxa de crescimento relativa a um período T minúsculo. E se T maiúsculo é N vezes Tzinho, então o que acontece? 1 mais I, aqui ficou faltando só uma coisa, tá? Aqui tem que ter o parênteses, senão fica só o izinho elevado a N, né? É isso aqui que ele quer dizer, ó. Tá bom? 1 mais izão é igual a 1 mais izinho elevado a N. Que é exatamente essa relação que a gente faz aqui. Essa relação aqui é a relação que a gente fez aqui. 10 anos é 10 vezes 1 ano. Tá certo? Então, N é 10. Tá bom? Então, por exemplo, se fosse 8 bimestres, né? Então, 8 vezes, 8 vezes 1 bimestre. 1 bimestre. 8 vezes, o que é um bimestre? 2 meses. Não dá o quê? 16 meses, né? O que é 16 meses? 16 vezes 1 mês, tá bom? Então, o raciocínio é esse aqui, tá bom? Conversão de unidades. Então, muito importante também essa parte que ele fala no livro. A taxa de juros é uma taxa de crescimento. Quando dizemos 12% ao ano com capitalização mensal, estamos falando em 1% ao mês. Então, quando tem esse tipo de expressão aqui numa questão, 12% ao ano com capitalização mensal, é como se repartisse os 12% por um ano, que é 12 meses. Então, vai ficar 1% ao mês, como ele fala bem aqui, tá bom? Então, são algumas observações importantes sobre a equivalência de taxas. Vamos fazer aqui umas aplicações. Qual é a taxa de juros anual? Ele quer saber o isão. A taxa de juros anual é equivalente a uma taxa mensal de 1%. Então, I é igual a quê? 1%. Né? Então, você sabe o seguinte, um ano corresponde a quê? 12 meses. Então, você vai tomar a relação 1 mais I igual a 1 mais Izinho elevado ao N. O N vai ser 12, né? Então, 1 mais Izão é igual a 1 mais a taxa que é 1 sobre 100. Tudo isso aqui elevado ao N. E o N é 12. Então, 1 mais Izão é igual a 1,01 elevado a 12. Então, quem é a taxa Izão? Você vai pegar 1,01 elevado a 12 e vai tirar 1, né? Pronto. Isso aqui é mais fácil fazer na calculadora, né? Vamos lá. 1,01 elevado. Então, tem aqui o elevado a 12. Então, quanto é que dá? É isso aqui. Agora eu vou tirar 1, né? Menos 1. Então, dá 0,126825, aproximadamente 12,68%. Tá certo? Aproximadamente 12,68%. 12,68%. Então, essa é a taxa acumulada, né? Tá certo? Vamos ver outra aqui. Qual é a taxa de juros anual equivalente a uma taxa bimestral de 3% ao mês? Então, vamos lá. Então, você quer a taxa de juros equivalente a uma taxazinha bimestral de 3%, né? Então, o que você faz? 1 mais Izão igual a 1 mais Izinho elevado a N. Então, 1 mais Izão é igual a 1 mais 3 sobre 100. Agora vem a ideia do N. O que é o N aqui nesse caso? Perceba que é uma taxa de juros anual equivalente a uma taxa bimestral de 3%. Um ano tem quantos bimestres? Tem 6 bimestres, né? 6 vezes 2 meses, 12 meses, né? Então, aqui vai ser 6. A ideia é só isso, tá? Então, 1 mais I é igual a 1,03 elevado a 6. Então, o Izão vai ser o quê? 1,03 elevado a 6 menos 1. Calcule isso aqui. 1,03 elevado a 6. Vamos lá. 1,03 elevado
a 6. Esse aqui, tirando 1, vai ficar 0,1940 e assim vai, né? Se você vai colocar em forma de porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então, a vírgula vem aqui duas casas para a direita. Vai ficar 0,19, uma casa, duas casas, 19,4%. Tá certo? Então, a taxa aqui vai ser 19,4%. A taxa acumulada, 19,4%. Pronto. Para fechar essa parte das taxas acumuladas, eu coloquei aqui essa última aplicação. Essas aqui também estão no livro de vocês, tá? Vocês podem dar uma conferida lá. Qual é a taxa de juros mensal? Então, agora, inverter ele, que é o izinho. Presta atenção. Qual é a taxa de juros mensal? Equivalente a uma taxa de juros anual de 130%. Então, o isão é 130%. Isso aqui é o quê? 130 sobre 100. Cancela aqui. Opa, só cancela um zero, né? 13 sobre 10, que dá 1,3. Certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Vamos lá na relação. 1 mais isão igual a 1 mais izinho elevado a n. Qual a taxa de juros mensal? Porque a taxa mensal, um ano tem quantos meses? 12. Então, esse n aqui vai ser 12. Então, eu vou pegar 1 mais o isão, desculpa, que é 1,3, igual a 1 mais izinho elevado a 12. Então, vai ficar 1 mais izinho elevado a 12 igual a 1 mais 1,3, que dá 2,3. Extrai a raiz 12ª de um lado e outro, né? Extrai a raiz 12ª aqui. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Extrai a raiz 12ª. Aqui vai ficar 1 mais i, que está elevado a 12. E aí, do outro lado, vai ficar 2,3. Aí, você cancela o 12 com o 12. Então, tem 1 mais izinho igual a raiz 12ª de 2,3. Então, a taxa que a gente quer é a raiz 12ª de 2,3 menos 1, tá? Depois, no final, a gente transforma em porcentagem, tá certo? Então, quanto é que vai dar essa taxa aqui? 2,3, né? E para cá, não sei para aqui. Aqui tá dando só o valor simbólico, depois eu vou mexer nela e ver o que que aconteceu. 2,3 elevado. Aí, calcular a raiz de 12ª é calcular isso aqui elevado a 1 dozeavos, 1 sobre 12, tá? Então, eu vou abrir o parênteses, 1 sobre 12. Vou fechar o parênteses. Ó, isso aqui está dando resultado da dízima, não é o que a gente quer ainda. 1 sobre 12 dessa dízima periódica aqui, tá? Deve estar igual aqui, porque é para calcular o valor da raiz. Então, o valor da raiz é esse aqui, ó, 1,07, blá, 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 blá. Aí você vai tirar 1, né, que está no final. Aí vai dar 0,078. Aí, para transformar em porcentagem, eu já vou multiplicar por 100. Então, dá 7,187, assim vai. Aproximadamente 7,2%, né? Digamos assim. Tá bom? Então, o valor aproximado da taxa é esse aqui. 7,2%. Aproximadamente 7,2%. Tá? A taxa mensal. Que é equivalente a esse acúmulo de 130% aqui. Tá? Então, para fechar a aula de hoje, né, a gente vai fazer essa aplicação aqui, tá bom? Então, é o seguinte, essa questão da Unicamp está na seção do livro de questões de vestibulares pelo Brasil, tá certo? Dê uma olhada lá no final dos capítulos, do capítulo tem essa questão. Um capital de 12 mil é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, então ele manteve lá, tá certo? Constante essa aplicação. Encontre o capital acumulado após 2 anos. Então, o capital acumulado após 2 anos é o montante após 2 anos, tá bom? Então, item A. Montante. O tempo você já tem, é 2 anos. O capital é 12 mil. A taxa é de 8%, né? Tá certo? Ao ano. Então, vamos lá.
Aqui é aplicação direta. Montante é capital multiplicado 1 mais a taxa elevada ao tempo. O montante é 12.000 vezes 1 mais a taxa é 8 sobre 100 elevado ao tempo, que é 2 anos. Então, perceba que a taxa está em ano e o tempo também, tá? Mesma unidade. Tem que acontecer isso. Aqui vai ficar 1,08 elevado a 2. Então, vai ficar 12.000 vezes. Eu vou fazer essa conta aqui na marra mesmo, tá? 108 vezes 108. 108 vezes 108. 108 vezes 100 mais 8. 108 vezes 100 você aumenta 2 zeros. 108 vezes 8 agora. 8 vezes 8 é 64, vai 6. 8 vezes nada de 6 é 6. 8 vezes 1, 8, né? Aqui embaixo. Pronto. 4, baixo 6. 8, 8, 16, vai 1, baixo 1. 11.664. 11.664. Só que aqui é 1,08, né? Duas casas, aqui tem duas casas. Então, tem 4 casas, na realidade, aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. 1,1664. Multiplicar por 12.000 é multiplicar por 1.000 e depois por 12. Então, vai ficar 12 vezes. Quando multiplicar isso aqui por 1.000, a vírgula vai 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 12 vezes 1.166,4. Tá bom? Vamos ver aqui. Multiplicar por 12, então eu posso fazer assim. 10 mais 2 vezes 166,4. Multiplicar por 10, você vai deslocar a vírgula mais uma casa para a direita, fica 11.664. Multiplicar isso aqui por 2. Cuidado que eu vou ter que botar vírgula embaixo de vírgula, né? 2 vezes 4 é 8, vírgula embaixo de vírgula. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1 é 13, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Pronto, somou aqui. 8, 4 e 2 são 6, 6 e 3 são 9. Aqui dá 9 de novo. Aqui dá 3. Então, a resposta é essa aqui, tá? Portanto, o montante é 13.000, o resgate, né? Digamos assim, é R$13.996,80 após 2 anos de aplicação, tá certo? Nas condições anunciadas. E para fechar, o item B, né? O número inteiro mínimo de anos necessários para que o capital acumulado seja maior que o dobro do capital inicial. Se necessário, utilize logaritmo de 2 na base de 10 igual a 0,301 e logaritmo de 3 na base de 10 igual a 0,477. Se ele deu isso aqui, não é de graça, né? É porque a gente vai usar. Então, o número inteiro mínimo de anos, o T, né? Necessário para que o capital acumulado seja maior do que o dobro do capital inicial. Então, preste atenção nisso aí, tá? A gente quer que o montante seja maior que 2C. Onde esse C é o 12.000, tá? Mas não importa, esse C vai cancelar. O que vai acontecer aqui? A gente quer saber o tempo, e esse tempo aqui tem que ser o menor inteiro. Menor inteiro. Inteiro mínimo, tá? 4 anos, 5 anos, 6 anos, tem que ser inteiro. Então, vamos lá, vamos trabalhar a desigualdade. O que é o montante? Capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo, tem que ser maior do que 2C. Como eu falei para vocês, o C vai cancelar, ó. Então, 12.000 não vai fazer muita influência aqui. A gente tem que ter o seguinte, 1 mais a taxa elevada ao tempo, tem que ser maior que 2. A taxa continua 8%. Então, isso aqui vai ficar 1,08 elevado a T, maior que 2. Como essa base é maior que 1, então isso aqui implica o seguinte, que implica que o logaritmo desse lado é maior que o logaritmo de 2, tá? Se a base fosse menor que 1, eu tinha que inverter a desigualdade. Logaritmo de 1,08 elevado a T tem que ser maior que o log de 2. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Propriedade do expoente, eu vou descer o T. Então, vai ficar o seguinte. T vezes o logaritmo de 1,08. Fechou aqui, parênteses. Não nem botar esse parênteses, né? Mas, enfim. Igual não, desculpa. Tem que ser maior que o logaritmo de 2.
Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui dividindo para o outro lado. Se eu dividir ambos os membros por um número positivo, que isso aqui é positivo, né? Aí a desigualdade permanece. Implica que o t tem que ser maior do que o logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 1,08. Para que ele deu o logaritmo de 2 e de 3, né? O que é esse 1,08 aqui? Fazer um pequeno parênteses aqui ao lado, tá? E embaixo, na verdade. Como calcular o logaritmo de 1,08 de posto os logaritmos de 3 e de 2, né? Isso aqui é o logaritmo de 108 sobre 100. Aí você tem que lembrar que isso aqui é a diferença dos logaritmos. Logaritmo de 108 menos logaritmo de 100. Tá? E aí, o logaritmo de 100 na base de 10 é 2, né? Porque 10 ao quadrado é 100. Beleza. Agora o 108. O 108, quando você fatora, você obtém 4 vezes 27, que é 2 ao quadrado, vezes 3 à terceira, tá? Eu não vou entrar em detalhes da fatoração aqui, para a gente não... O tempo tá pouco, tá? Logaritmo de 100 na base de 10, como eu falei, é 2, tá? Mas se você for dividindo por 2, dá 54. Dividindo por 2, dá 27, tá bom? E agora, esse logaritmo do produto aqui, eu transformo na soma de logaritmos. Aí vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3 à terceira, menos esse 2 aqui está fora do argumento, tá? Esse 2 aqui é o log de 100 que eu já calculei. Ele está fora do argumento dos logaritmos. Aí aqui eu uso a mesma propriedade, né? O expoente desce e aqui também. Então fica 2 log de 2 mais 3 log de 3 menos 2. Duas vezes o log de 2, que é 0,301, mais 3 vezes o log de 3, que é 0,477, menos 2. Pronto. Aí faz essa continha aqui, né? Então, quanto é que vai dar aqui? Duas vezes aqui dá 0,602, mais 3 vezes isso aqui, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 7, 21 com 2, 23, vai 2. 3 vezes 4, 12, 13, 14, vai 1. Nada mais 1 é 1. 3 casas, aqui 1, 2, 3, pronto. Menos 2. Então, isso aqui dá o seguinte. 2 mais 1, 3. 0 mais 3, 3. 6 mais 4, 10, vai 1, mais 1, 2, vírgula embaixo de vírgula, menos 2. Então, isso aqui dá o seguinte, dá 0,033, tá bom? Então, a parte do log de 1,08 está calculada aqui embaixo, tá? Dá isso aqui. Então, essa fração aqui, digamos assim, ela é o logaritmo de 2, que é 0,301, dividido pelo resultado que eu obtive aqui embaixo, que é 0,033, tá? 0,033. Se a gente quiser, a gente pode multiplicar por 1000, em cima e embaixo, e aí vai ficar 301 dividido por 1, 2, 33, tá? Então, 301 por 33, quanto é que vai dar, né? Para isso aqui eu vou puxar a calculadora mesmo. Tá? Não vou fazer essa conta aí, não. Vou puxar aqui. Essa simples aqui resolve. Então, eu quero 301 dividido por 33. Ó, 9,12. Dessa dízima aqui, né? Então, vamos colocar aqui o valor aproximado, 9,12. O que acontece? O t tem que ser inteiro, né? A gente quer o tempo inteiro. Perceba que o t tem que ser maior que isso, que é igual a isso aqui, né? Então, o que acontece? Portanto, o t tem que ser maior do que 9,12, né? Portanto, se você colocar 9 meses, vai ser insuficiente. Você tem que colocar por quanto tempo no mínimo? 10 meses. T maior ou igual a 10. Portanto, o mínimo tempo inteiro, né, em quantidade de meses, que serve para que o resgate seja o dobro da quantia aplicada, é 10 meses, tá? 10 meses é a resposta, tá certo? Já que ele queria a quantidade inteira de tempo, tá bom?